texto e depois linkar, mas eu acho que vai ficar um pouquinho confusa a cronologia, então eu já vou de uma vez. Bom, a Grécia ela pode ser dividida em 5 períodos, né? O pré-homérico, o homérico, esses dois a gente pode juntar e colocar tempos homéricos, né? Inclusive o nome é homérico por conta de Homero. Ele é muito importante para a literatura. Ele é o autor das... Eu esqueci o nome. Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia. Ele é muito importante por conta desse conteúdo. O que aconteceu nos tempos homéricos? Basicamente, no período pré-homérico foi quando começou tudo, né? A Grécia tinham vários povos, eles se juntaram, mas aí deu conflito, teve que separar, e separou uma parte, a parte que ficou deu início ao período homérico. E ali no período homérico era tudo coordenado por um... Nossa, deu completo branco. Era um líder, não vou lembrar o nome do líder exatamente agora, mas tinha esse líder, ele cuidava dos aspectos religiosos e dos aspectos administrativos ao mesmo tempo, né? Tudo junto ali. Eles eram uma sociedade teocentrista, então o miticismo era extremamente forte. Como que era a educação nessa época, né? A escrita, ela até existia, mas ela era sagrada, né? Então não era de acesso para todo mundo. E, por conta disso, o ensino era em casa. Então, o que todo mundo precisava aprender, aprendia em casa com os pais, né? Aí separou de novo. Tem os nomes bonitinhos históricos para isso, mas eu não vou mencionar. Separou de novo e começou... E a galera que ficou dessa separação deu início ao período arcaico. Aí, esse poder que o líder tinha, né, nos tempos homéricos, ele foi dividido para vários lugares. Aí que começou o surgimento da polis, das cidades-estados, inclusive Atenas, Esparta, os dois principais modelos, né? Inclusive, deixa eu vir para cá, era para ter passado o slide. Aí, bom, veio o surgimento da escrita, bem entre aspas, porque ela já existia, ela só foi desacralizada, né, desconectada de Deus, né, da religião e tudo mais. Então, veio o surgimento da moeda e começou, né? Bom, em Esparta, em determinado período, era uma monarquia, né? Em Atenas era uma democracia. Atenas tinha uma democracia escravista, digamos de passagem, mas era uma democracia muito forte. E é isso. Teve muita mudança política, né? Durante o período arcaico. E aí tem Esparta e Atenas não era modelo só educacional, era modelo, tipo, de tudo, né? Aí, Esparta, basicamente, ligava muito mais para os aspectos militares, né? Eles davam muito valor para isso. E, teoricamente, a escrita fala da paideia. Eles seguiam o modelo da paideia educacional, né? Entre aspas também, que é basicamente corpo e mente unidos, né? Para aprender sobre tudo. Mas não era muito assim que acontecia na prática. A Esparta, ela focava muito mais no corpo, digamos, e Atenas o contrário, na mente. Como que era Esparta? Esparta já começava pelas mulheres, elas eram preparadas para, tanto com os assuntos da casa, né, assuntos domésticos, quanto treinadas para ter filhos fortes e robustos. Elas eram fortalecidas. Tanto que há teorias de que quando a criança nascia com algum, entre aspas, com alguma fraqueza, né, que fosse debilitar ela na hora da guerra, ela era morta, tipo, jogada de penhasco, afogada. Não é certeza isso, mas é importante mencionar que o preparo físico sempre foi muito importante em Esparta. Bom, era isso. As mulheres, elas ficavam em casa, elas aprendiam a cuidar da casa e eram treinadas para ter filho forte. E os meninos, eles iam para a escola a partir dos 7 anos. Até os 12 era um ensino mais lúdico, né? Porque ainda eram crianças. A partir do 12 começava o treinamento militar. Eles não tinham não davam tanta importância para aspectos intelectuais, tipo diálogo e as artes e tudo mais. O que eles tinham era uma moral muito forte. Então, a questão de obediência,
de aceitar castigo quando você precisava ser castigado, priorizar viver em sociedade e tudo mais. Eles tinham uma moral muito forte, basicamente. E Atenas? Atenas é mais o oposto, eles ligavam muito pro intelectual. Eles... Ai, gente, eu tô super nervosa. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Tranquila, fica tranquila. É difícil falar com a câmera. Tá bom de Atenas, né? Bom, eles davam muita importância para o intelectual e também começava aos 7 anos. As mulheres também... a educação não era para todos, é muito importante mencionar isso. Era só para homens e para não escravos e tudo mais. Tinha toda uma política, né? Era bem seletivo. Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. Em Esparta, a educação era obrigatória e pública. Em Atenas, eles queriam meio privatizar o rolê, sabe? Então, era uma coisa mais para... Não era obrigatório e eles valorizavam bastante o ensino, né? O ensino pago, né? Então, era privado. Continuando, também começava aos 7 anos com os meninos, né? As meninas ficavam em casa e aprendiam as questões de cuidar da casa e tudo mais, das crianças. Com 7 anos, eles eram desconectados da mãe, né? Os meninos. A autoridade não era mais a mãe. E eles iam para a escola serem alfabetizados. E eles aprendiam a tocar instrumento, o diálogo era muito valorizado, né? Atenas, ela era muito voltada à exploração de recurso e tudo mais. Então, eles focavam a educação em aspectos mais intelectuais. Eles até focavam nos corporais, né? A ideia, bem entre aspas, mas era mais por questão moral e estética, não tanto para a guerrilha e tudo mais, igual era Esparta. Bom, durante o período arcaico também surgiram as escolas filosóficas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates foi extremamente importante por conta da maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica é uma metodologia de diálogo, para gerar diálogo. O aluno ele fazia uma pergunta e Sócrates, ao invés de responder, ele respondia com outra... Ao invés de responder a pergunta, ele dava outra pergunta. E aí gerava o diálogo, reflexão e tudo mais. Então, basicamente, essa era a maiêutica. Ele nunca, de fato, chegou a criar uma academia ou uma escola, só que Platão fez isso depois. Ele passava os ensinamentos dele, mas não era nada realmente formal, né? Olha, isso aqui é uma escola. Mas Platão fez isso depois, ele fez a academia de Platão. E, inclusive, o termo acadêmico que a gente tem hoje em dia é por conta da academia de Platão, né? E ele usava da metodologia maiêutica. Aí, mais tarde, quando... Ai, desculpa, eu achei que a professora estivesse falando uma coisa. Mais tarde, depois da morte de Platão, inclusive, Aristóteles ele fez a escola peripatética. Peripatética vem do grego para ambulante. Eu ia falar andarilho. Ambulante. E por que ambulante, né? Porque peripatético. Porque ele dava as aulas dele, mas num método de dialética, e era andando, né, ao ar livre com os alunos e tudo mais. Essas escolas filosóficas foram bem importantes, principalmente no período helenístico. Aí a gente tem o clássico e também o helenístico, né? O período clássico foi um período de muita guerra, mas também foi o apogeu da Grécia, porque a arte é o período clássico, né? A arte, filosofia, literatura era super hipervalorizada. E isso influenciou bastante, principalmente em Atenas, né? E no helenístico, como estava tendo muita guerra, Atenas e Esparta guerrilharam, né? Foi aí que começou o período helenístico, inclusive. Atenas com certeza perdeu, porque não se ganha guerra no diálogo, né? Se ganha guerra na porrada. E Esparta era muito mais preparada para isso. E... Bom, o helenístico é marcado, né, pela luta entre Atenas e Esparta. E aí acabou. Foi decadência política total. O que aconteceu? O rei Felipe da Macedônia, ele se aproveitou da situação, né, de muita guerra, que estava tudo um caos já. Ele foi e se apossou da Grécia. E é isso aí. Mas não é porque ele se apossou que acabou tudo, né? A Grécia ainda estava lá. Só mudou a política. Então, na educação, as escolas filosóficas elas tomaram muita força e a paideia
finalmente começou a ser, de fato, aplicada. Então, eu até anotei isso aqui, calma aí, só um minutinho. Não lembro todas as matérias. Eles começaram a valorizar muito as 7 artes e cada vez mais aplicar, né? As 7 artes eram aritmética, música, geometria, astronomia, gramática, retórica e dialética, basicamente. E foi nessa época que surgiu a Biblioteca de Alexandria também, inclusive, que é o maior desperdício da história, né? Bom, basicamente é isso. Eu acho. Yuji. Boa noite. Eu vou falar sobre as atividades cotidianas dos educadores. Como a Eduarda falou, a gente tem que entender o contexto histórico da Grécia, em que a gente sabia que era uma sociedade escravista. Então, obviamente, os escravos faziam atividades de serviço em que eram muito mais pesadas do que os nobres. Então, o trabalho manual ficava sempre para os escravos, e isso trazia o ócio digno. O ócio digno é você ter tempo vago, para realizar outras atividades, mas não confunda com não fazer nada. Essas atividades seriam pensar, educar, governar, etc. Então, muitos educadores, eles conseguiram pensar, filosofar, porque eles tinham esse tempo vago, eles tinham esse ócio digno. Tanto que a escola que temos hoje, a palavra veio de skole, não sei a pronúncia correta em grego, que significa lugar do ócio. Então, era dito que os educadores, eles tinham muito tempo vago, enquanto na realidade eles estavam pensando e filosofando. Outra atividade que tinha nessa época era a discussão em ágoras. Ágoras eram uma praça pública em que se reunia a população para debater sobre algum assunto. Então, muitos educadores, como Sócrates, que era visto muito frequentemente lá, horas discutindo sobre algum assunto popular, ele ficava discutindo no seu tempo vago com a população, usando até o que a Eduarda falou sobre a metodologia maiêutica. Então, ele questionava muito a sabedoria de alguém que chegava nessas águas e começava a falar sobre algum tema que dominava, então ele discutia com essas pessoas. Outra atividade que tinha era a lecionação, em que na época grega, a lecionação ainda... Na época grega não, na época clássica, ainda não tinha tantas escolas e universidades como Platão e Aristóteles depois construíram. A lecionação ficava muito por parte dos sofistas, em que eles começaram a cobrar pela educação, em que foram até muito importantes para a profissionalização da profissão do professor, porque eles cobravam pelo ensino e como não era feito, e era até mal visto pelos filósofos, que achavam que não podia cobrar pelo conhecimento. As metodologias e as práticas efetivas. Voltamos no início, no período homérico e pré-homérico, em que era o ensino, ele era familiar e muito visto como tinha muito miticismo ainda nesse tempo. Então, a teologia era muito presente nesse tempo. E o Homero, ele é dito como educador grego, pois seus livros, a Ilíada e a Odisseia, eles estavam muito dentro da educação, em que usavam seus livros como base para a educação, em que era construído muito a formação do caráter do grego, em que colocava como essas
esses livros tinham um caráter épico, então tinha muito heroísmo nessas histórias. E nessa educação antiga, era usado muito Homero para enaltecer deuses e também para colocar o grego como herói e para você ser um herói. E surgiu o conceito de paideia. Paideia, atualmente, a gente não tem uma tradução direta do termo paideia, mas ela é vista como uma formação integral do grego, em que eles não... O que educar não era só você melhorar a sua formação intelectual, mas também melhorar a sua formação do seu corpo intelectual ao mesmo tempo. Então tem uma frase em que era: educar não é encher uma jarra, é acender uma chama que há em você. Essa frase reflete muito bem a ideia sobre paideia, pois ela traz que, nesse tempo, não se tinha você dar o conhecimento, era você tirar o conhecimento que existe em você. Avançando mais pouco tempo, começou a surgir os sofistas. Os sofistas, eles eram, como eu disse, os professores que cobravam pelo conhecimento. Eles utilizavam a metodologia da retórica. Eles ensinavam muito a como persuadir e ganhar discussões. Como eu disse, eles eram mal vistos pelos filósofos e pelos outros educadores, porque eles cobravam pelo conhecimento e ensinavam essa retórica em que você não necessariamente precisava saber da discussão para ganhá-la. Você se utilizava de persuasão para as pessoas acolherem seu argumento. E outra participação importante dos sofistas era que, como eu disse, além deles profissionalizar a educação como realmente uma profissão, eles também foram muito importantes para uma luta pedagógica ali, que quando começou a educação, tanto que em Atenas, a educação privada, como seria dos sofistas, também era uma das maiores. Surge também o método socrático, quando Sócrates, que a Eduarda falou, desenvolveu a metodologia da maiêutica e a ironia, em que consistia em fazer perguntas até a pessoa admitir que não entende do conteúdo, até ela não conseguir responder a alguma pergunta e ela conseguir ir atrás de conhecimento sozinha. Significava você admitir sua ignorância para você buscar o conhecimento. Outra metodologia muito importante foi essa feita pelo Platão, era da alegoria da caverna, em que consistia em que era uma história em que homens acorrentados, presos numa caverna, eles apenas observavam a sombra de objetos ou de pessoas, que tinha uma fogueira acesa e fazia sombras. Essas pessoas não viam o que estava acontecendo, só via as sombras. Então, eles não tinham uma visão completa do mundo. Para eles, tudo que existia era sombras. Então, até certo dia, alguém consegue sair das correntes e ver o mundo. E essa pessoa volta para falar como que o mundo é lá fora para essas pessoas que ainda estão acorrentadas. Essas pessoas não conseguem acreditar nessa realidade e acham que ainda que o mundo é apenas as sombras. Essa alegoria, ela traz duas visões diferentes. Uma é a visão filosófica, em que devemos sair da nossa bolha social e olhar o mundo de outra forma. E ela traz outra visão, que é a visão pedagógica, em que quando a gente sabe o conteúdo, quando a gente sabe de algo, mesmo não dominando, a gente tem o dever de orientar as pessoas a entender isso. E isso traz três questões muito importantes, que são como educar, por que educar e o que é melhor educar. E essas três questões são muito importantes até hoje na atual metodologia de ensino, em que vemos muitos professores atuais que apenas dão conteúdos em que não agregam realmente nada na vida do aluno. Por isso que traz essas três questões muito importantes. Por que educar, como educar e para que educar?
E um pouco mais para frente, Aristóteles, ele cria a sua universidade e traz consigo digamos, um livro com um manual de metodologia de ensino, e que foi uma das primeiras metodologias de ensino que a gente conhece, em que é a lógica formal, em que ele traz como você deve fazer, como você deve educar efetivamente, as analogias que deve fazer, exatamente o que eu falei das 3 questões. Ele traz isso, mas escrito, para ensinar os outros educadores a como realmente lecionar. Aqui vemos a participação ou missão do Estado. Para a gente entender realmente o contexto de educação, a gente tem que entender como que o Estado era forte ou não nesse período. No período pré-homérico, como eu disse, como era uma educação familiar e bem teológica, o Estado ele tinha até que pouca participação na educação, pois era feito de forma familiar. Mas o Estado ele era bem mais forte e rígido nesse tempo, por ter toda a filosofia de teologismo por trás. Um pouco mais para frente, quando surgiu as cidades-estados, vamos falar aqui da Atenas e Esparta, que são as principais. Esparta, ela tinha uma forte participação do Estado, em que, como sabemos, Atenas, ela tinha a democracia, e Esparta adotou outro tipo de governo, que foi a tirania. Então, obviamente, ela tinha uma participação extremamente forte e autoritária na educação e em qualquer outro âmbito social e político. Esparta, ela, como a Eduarda diz, ela tinha uma educação obrigatória e pública. Então, vemos o Estado ele influenciando na educação, pois ele trazia essa educação para o povo, mesmo sendo de forma autoritária. E devemos também entender que quando dizemos sobre pública, realmente não traz toda a população grega, pois os gregos, eles apenas eram gregos, pessoas específicas. Escravos não eram tratados como gregos, ou como eles se denominavam helenos, porque os gregos não se chamavam de gregos, eram helenos. Então, os helenos não se denominavam como helenos, os escravos. Atenas, por sua vez, ela não tinha uma educação pública e nem obrigatória. Então, o Estado ele deixava a desejar esse aspecto da educação, pois a iniciativa privada ela era muito, muito maior nesse tempo, e é isso. Devemos também entender a participação do Estado quando Platão fez uma utopia, mas uma utopia pensando como deveria ser a educação e como o Estado deve agir na educação. Platão, ele traz que a educação deve ser desvinculada da família e das riquezas. Então, quando criança, o Estado deve tomar as crianças, desvincular da família, para ela dar uma educação igual para todos os cidadãos, seja mulher, seja homem, e também, independente de sua riqueza, ela deve dar uma educação até os 20 anos, que a partir dos 20 anos será distribuído em alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. Em que a alma de bronze fica ligado à agricultura, a alma de prata fica ligado à parte de governar, e a alma de ouro fica ligado à parte de pensar, que são os filósofos e educadores. A utopia de Platão, ela traz uma visão muito, muito forte de como, na visão de um grego e de um educador, deveria ser a educação e como ela deveria ser para todos. Outra utopia pensada foi por Aristóteles, mas esse não trazia a educação para todos. Esse trazia uma visão mais recorrente ao seu período histórico, em que ele tirava os escravos e certas
certas pessoas que não faziam o cidadão grego. Então, a educação devia ser apenas para o grego, enquanto para Platão era mais universal. Agora o Daniel vai falar um pouco sobre a conclusão e a reflexão. Oi, gente. Tá dando para me ouvir? Alô? Está sim. Oi? Tá dando para ouvir sim, Daniel. Ah, tá. Ok. Desculpa. Então, gente, primeiro eu queria ligar a câmera, mas eu não tenho, então, né? E eu vou fazer alguns links entre a educação em geral e a filosofia grega e algumas outras civilizações que vieram depois e que absorveram as antigas cidades-estados, né, no Império. Então, para começar, sim, eu vou fazer um apanhado geral também de tudo que foi dito até agora. Então, para começar, lá no começo, nos primeiros assentamentos, que nem dá para chamar de cidades ainda, a educação era mais, como o Yuji Arubo disse, era basicamente você aprendia o que você tinha que aprender para conseguir sobreviver, né? Como plantar e como colher, as estações certas do ano e tal. Depois, não sei se eu posso chamar de êxodo rural, mas para a formação das grandes cidades, né? Atenas e Esparta são as duas maiores, mas tem Tebas também. O sistema de governo e os métodos educacionais se aproximavam bastante, principalmente em Atenas, porque tinha muito de diálogo e debate, né? Basicamente, os grandes debatedores e os grandes pensadores em Atenas eram também os líderes, né? Eu acho que a maior exemplo que pode dar disso é o Péricles, né? Que, se eu não me engano, ele era o líder de Atenas durante a Guerra do Peloponeso, ou foi durante as Guerras Médicas, eu nunca lembro qual é qual. E agora eu vou falar um pouquinho das invasões estrangeiras, né? Eu acho que a Rubo chegou a falar um pouco da invasão macedônia, que é interessante que a gente chama de invasão macedônia quando os macedônios, a Macedônia, era parte da Grécia, né? Então, eu acho muito interessante isso, que a gente chama de invasão macedônia, quando na verdade poderia muito bem chamar da unificação grega pela Macedônia, né? E uma das coisas da reflexão que eu queria propor é que o que teria acontecido se o Império Macedônio tivesse conseguido fazer um governo, unificar as cidades-estados gregos sob um governo forte, né? Porque logo depois, com a morte de Alexandre, se eu não me engano, o Império foi dividido e deu o campo fértil para os romanos vierem e dominarem aquela península toda de novo, né? Inclusive, a Rubo falou da Universidade de Alexandria e... Bom, enfim, eu vou voltar a isso, na verdade, vou continuar sobre os romanos. Os romanos não ligavam muito para a ciência e também não ligavam muito para a democracia, então na época em que o Império Romano dominou toda a Grécia, essas duas partes da civilização grega foram meio que abafadas, mas, por outro lado, na literatura e na filosofia teve uma continuação, né? O exemplo clássico é a Eneida de Virgílio, que basicamente ele se inspirou no Homero, e a Eneida, inclusive, foi contratada, né? Não é contratada, é encomendada por Imperador Augusto, porque ele queria criar
uma... Ai, como que é a palavra? Era basicamente propaganda política. Ele queria fazer... Ele produziu, ele criou do nada um mito de criação romana, sabe? Ele fabricou um mito de criação romana encomendando essa obra de Virgílio, que é a fuga de Enéas da Guerra de Troia, né? Onde também se passam Ilíada e Odisseia. E Enéas fugiu. Ele era troiano, mas ele conseguiu fugir, e ele seria então o fundador de Roma, que então lideraria todos os romanos e por fim conquistaria de novo a Grécia que antes dominou Troia, né? Sobre a Biblioteca de Alexandria, o que eu quero dizer é que o Império